Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Nosso capítulo hoje fala de responsabilidade, justiça, cuidado com o próximo. Como nossas atitudes no dia a dia revelam nossa fé em Deus. A verdadeira espiritualidade se manifesta nas pequenas atitudes de justiça e responsabilidade. E no capítulo 22, Deus continua trazendo as leis para o povo de Israel através de Moisés. Ele se revela através dos mandamentos, das orientações de convivência. E aqui ele traz princípios que tratam da responsabilidade nas relações sociais, da justiça, do cuidado com as pessoas mais vulneráveis. Vamos ao nosso texto? Êxodo capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado do homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Mas, se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha, e soltá-lo de modo que venha passar no campo de outro homem, para a restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se o fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas, se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas se alguém disser isso me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo seu jumento, boi, ovelha ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida, prestando-se um juramento diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas, se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por algum animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos.
porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juro dele, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas das suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês. E a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no oitavo dia entreguem-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Esse texto traz orientações sobre situações do cotidiano, como roubos, danos causados a propriedades, empréstimos e responsabilidades quando alguém prejudica outra pessoa. O princípio central dessas leis é a reparação do dano, mostrando que cada ação gera consequência e que a justiça deve restaurar aquilo que foi prejudicado. Deus também apresenta algo importante, o cuidado com aqueles que estão em situação de fragilidade. O texto menciona a proteção ao estrangeiro, à viúva, ao órfão, lembrando que Deus ouve o clamor daqueles que sofrem injustiça. Outro princípio é sobre os empréstimos aos necessitados, mostrando que ajudar o próximo não deveria ser uma forma de exploração, mas uma expressão de compaixão. E ele reforça esse respeito a Deus, lembrando que o povo deveria honrar ao Senhor em todas as áreas. Deus deseja que seu povo viva com justiça, responsabilidade, compaixão, especialmente no cuidado com os vulneráveis. Então, nossas ações têm consequências. As leis sobre danos e restituição mostram que cada atitude gera responsabilidade. Na vida diária, aprender a assumir nossos erros e também aceitar que eles são parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Ele se importa com as pessoas vulneráveis e o texto destaca essa proteção aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, nos ensina a olhar com sensibilidade para quem precisa de cuidado e de apoio. Outro ponto é a justiça, que deve caminhar junto com a compaixão. Deus estabelece um princípio de reparação e de misericórdia. Na vida cristã, a justiça e o amor devem caminhar juntos. Honrar a Deus envolve todas as áreas. A espiritualidade não se limita ao culto, mas se expressa nas atitudes do cotidiano. A forma como tratamos as pessoas revela o que existe no nosso coração. Assumir responsabilidades e reparar os erros fortalece a nossa maturidade emocional. Deus nos chama para viver uma fé prática que se manifesta em atitudes de amor, de justiça. Nos nossos relacionamentos também, construir com respeito, com honestidade, com cuidado com o outro. Isso nos leva a vivermos em compaixão e responsabilidade, e dentro dessa vivência, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Gotas de sabedoria para a sua vida. Justiça verdadeira inclui responsabilidade. Deus ouve o clamor de quem sofre injustiça. A fé se revela nas atitudes do nosso dia a dia.
Cuidar do próximo é parte da vontade de Deus. Você tem vivido sua fé apenas nas palavras ou também em atitudes de justiça, de compaixão? Porque uma vida guiada por Deus transforma as nossas atitudes e nos ensina a viver com justiça, responsabilidade e amor ao próximo. Que Ele te abençoe, te dê essa capacidade de usufruir de tudo isso, de aprender todos os dias com a palavra dele e aplicar na sua vida, auxiliar a sua família no crescimento em todas as áreas da vida. Não deixe de ler a descrição do vídeo e conhecer os nossos grupos, os nossos projetos e fazer parte. Até nossa próxima leitura da Palavra de Deus.